O Brasil participa da Primeira Guerra Mundial já mais perto do final do conflito, entrando mais especificamente no ano de 1917, tendo que o conflito tinha se iniciado em 1914, com uma participação mais modesta daquela que foi na Segunda Guerra Mundial. Enquanto na Segunda Guerra Mundial o Brasil manda tropas para a Itália, na Primeira Guerra Mundial o Brasil ele participa mandando uma esquadra que faz o patrulhamento marítimo no Oceano Atlântico entre a região de Dakar, no Senegal, e o Estreito de Gibraltar, na Europa, e manda também uma missão médica para atuar no conflito, mais especificamente na França. Tá? Hoje eu trago aqui uma história muito curiosa de um médico gaúcho, nascido em Pelotas, que participou da Primeira Guerra Mundial, mas não diretamente ligado à missão médica brasileira mandada para a guerra, mas num outro contexto, num outro cenário, num outro país, e que vai ter uma atuação bastante destacada no conflito. O médico que eu menciono é o Dr. José Pereira Lima, nascido e falecido em Pelotas, nasceu no ano de 1890 e morreu em 1959. E ele iniciou seus estudos secundários no ginásio pelotense, na época, isso em 1902, 1903. Em 1907, ele se transferiu para o Rio de Janeiro para cursar a faculdade de medicina. E lá, durante os anos de estudo de medicina no Rio de Janeiro, ele vai ser médico em condição de internado obrigatório na maternidade do bairro Laranjeiras. O Dr. José Pereira Lima ficou bastante tempo no Rio de Janeiro fazendo seus estudos. Ele começa a trabalhar principalmente na área de obstetrícia e ele adquire uma experiência lá, enfim, em função dos seus anos de estudo, seu trabalho na maternidade. E ele retorna a Pelotas no outono de 1912. Ele fica poucos meses na cidade e no verão, mais especificamente no início realmente do ano de 1913, ele vai para Paris, na França, para aperfeiçoar seus estudos, principalmente na área de obstetrícia, pediatria e puericultura. Inicialmente, o Dr. Lima ele atua como residente no Hospital do Sagrado Coração, mas aí, justamente por questão de estudos, procurando se aperfeiçoar, ele se transfere para o Hospital La Riboisière, que onde ele, além de ser residente, ele consegue aprofundar seus estudos e ele tem contato com os maiores doutores em medicinas da época nessa área de obstetrícia. Então, o Dr. José Pereira Lima, ele é um médico obstetra brasileiro, em 1913, início de 1914, em Paris, atuando como médico obstetra e também aperfeiçoando seus estudos. Em junho de 1914, estoura a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial ela estoura justamente numa região da Europa, que é na sua parte oriental, na sua parte sul-oriental, que é a Península Balcânica. Envolve inicialmente uma deflagração militar na região da Sérvia. Tá? O Império Austro-Húngaro, que teve o seu príncipe herdeiro Francisco Ferdinando e a sua esposa assassinados em Sarajevo, na Bósnia-Herzegovina, atribuindo aquele ato terrorista a, a, a políticos sérvios, a articulação sérvia, resolve então declarar guerra à Sérvia. Estou fazendo um resumo aqui bem breve, porque esse não é o objetivo, tanto explicar o início da guerra. Mas o fato é esse: a guerra começa em junho de 1914 e havia na época uma expectativa de vários países europeus, dos dois lados, seja do lado da Tríplice Entente ou do lado da Tríplice Aliança, que a guerra fosse ser rápida, que ela ia durar poucos meses. Um dos lados iria provar a sua superioridade e o conflito se encerraria. Por que eu estou fazendo essa menção? Porque inicialmente começa a guerra e o Império Austro-Húngaro invade a Sérvia, a França, que era aliada da Sérvia, ela manda apoio logístico
e manda missões médicas para ajudar o exército da Sérvia. Tá? O Dr. Lima está lotado em Paris e ele é convocado para ir, ele se oferece para ir também. Tá? Então ele, junto com outros companheiros franceses e também de outras nacionalidades, se dirigem à cidade de Belgrado, na Sérvia, para ajudar nos esforços de saúde. Inicialmente ele é alocado no Corpo de Saúde Auxiliar do Exército da Sérvia, que era formado por médicos estrangeiros, chegando lá em outubro de 1914. Lima, junto com seus outros companheiros médicos franceses de outras nacionalidades, não ficam muito tempo em Belgrado, não, na capital da Sérvia. Eles são rapidamente requisitados para trabalhar no batalhão médico estrangeiro em campo de batalha, tá? E ele é transferido para atender feridos civis e militares na fronteira sérvio-búlgara, tá? E aí começa a grande epopeia da participação do Dr. Lima, junto com seus companheiros franceses, nessa campanha da Sérvia. O exército sérvio era extremamente pequeno e despreparado para as agressões que estava sofrendo. Tá? Havia a Bulgária invadindo pelo leste, pelo norte desciam tropas austro-húngaros e mais reforços alemães. Tá? Então a campanha militar sérvia na Primeira Guerra Mundial ela vai ser marcada por vários fracassos, por grandes derrotas. Tá? Tanto que durante o processo da Primeira Guerra Mundial se diz que na região da Sérvia ocorreu o grande calvário, o Gólgota sérvio, tá? Que implicou uma grande retirada das tropas em direção à Grécia para que se pudesse encontrar com tropas aliadas inglesas e francesas, e que foi um verdadeiro pavor, foi um verdadeiro drama. Tá? Foi uma longa retirada por terra com muita gente morrendo, com o inimigo à retaguarda bombardeando, tá? E onde eles pegam temperaturas muito frias, um terreno muito acidentado, a população civil também é muito afetada, e o Dr. Lima participa de todo esse cenário, tá? Participa como médico, atendendo tanto militares quanto civis. Essa longa retirada se estima que pelo menos metade daqueles que começaram a evacuar a Sérvia a partir da região do rio Kolebara, só metade conseguiu chegar sobrevivente à Grécia. Eles vão ter que ainda passar pela região de Montenegro, para depois passar pela Albânia, para poder chegar à Grécia. Então foi uma coisa extremamente penosa, de vários meses, eles tendo que se retirar da Sérvia com o inimigo à retaguarda e enfrentando uma série de problemas no caminho. No mês de setembro de 1915, o Dr. Lima, junto com seus companheiros médicos do batalhão médico estrangeiro, conseguem chegar na cidade de Corfu, na Grécia, e conseguir retornar à França. Detalhe importante, eles voltam à França, voltam para trabalhar em Paris e em outras cidades e continuam atendendo feridos da guerra. Tá? Continuam nos esforços de guerra como um corpo médico auxiliar ali presente. Tá? Até o final da guerra. Até o final da guerra, o Dr. Lima, junto com seus outros companheiros médicos, justamente nesse hospital que eu falei no início do vídeo, La Riboisière, continuam lá nos esforços de guerra. A história e os participantes desse batalhão médico estrangeiro que participou da grande retirada sérvia durante a Primeira Guerra Mundial, eles começam a ser reconhecidos no final da guerra, no pós-guerra, já a partir de 1929. Tá? O Dr. Lima está entre eles e recebe uma série de condecorações a partir de então. E são condecorações bem interessantes assim que ele recebeu pelo reconhecimento do esforço dele e, obviamente, dos companheiros dele nessa campanha militar como corpo médico estrangeiro. Em 1919, ele vai ser condecorado como herói de guerra pela República Francesa. Em 1920, ele recebe uma medalha de bronze da Cruz Vermelha Internacional na cidade de Zurique, na Suíça, pelo reconhecimento aos serviços prestados a militares e civis durante a campanha sérvia. E, de forma muito inusitada, porque eu acho que nenhum outro brasileiro deve ter esse reconhecimento,
ele recebe uma medalha também como herói de guerra, em 1921, do recém-formado Reino dos Croatas, Sérvios e Eslovenos, que mais tarde seria a Iugoslávia. Tá? Então ele é reconhecido como herói de guerra por 2 países europeus por causa da sua participação na campanha da Grande Retirada Sérvia. Lima volta somente ao Brasil, de novo para Pelotas, somente em 1924. Ele ficou ainda alguns anos em Paris, na França, tendo aulas com o professor Richelot, para justamente se especializar o máximo que ele pudesse, principalmente na área de obstetrícia. E quando ele volta a Pelotas, ele vai ser um membro muito destacado pela Sociedade Pelotense até a sua morte em 1959. Ele várias vezes foi diretor da Maternidade da Beneficência Portuguesa, foi professor da Faculdade de Direito local também, e durante um certo tempo ele também esteve envolvido no setor de cirurgias do Hospital Beneficência Portuguesa. A participação do Dr. Lima na Primeira Guerra Mundial, ao lado desse corpo médico estrangeiro lá na Sérvia, que era comandado por franceses, obviamente, né? Ela vai ser reconhecida muitos anos depois, novamente, quando o embaixador francês no Brasil, Bernard Hardion, concede a medalha de Cavaleiro da Legião de Honra Francesa ao Dr. Lima. Então essa é a história que eu trago hoje do Dr. José Pereira Lima, médico obstetra pelotense, que esteve na Primeira Guerra Mundial, atuando no campo de batalha, reconhecido como herói de guerra por 2 nações, justamente não na França, mas na parte oriental da Europa.